Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Mickey e o Oceano Perdido. Essa é uma edição cujo anúncio foi muito celebrado. Eu lembro a live da Panini onde falaram que iam lançar isso aqui, os comentários, todo mundo dizendo que coisa bacana. E também foi um anúncio muito esperado pelos leitores da Disney. É uma coisa que era bastante pedida. Claro, assim, pedida dentro de certo nicho, mas bastante pedida. Mas, dado o momento do anúncio, lembro no momento do anúncio, que isso foi celebrado mesmo por pessoas que não têm o hábito de ler Disney. Quando algumas páginas foram mostradas, por exemplo, eu vi gente dizendo que não lia Disney, mas que achava que para isso aqui ia dar uma chance, ia, bom, talvez começar a ler Disney agora. Mas o que é isso aqui? O que é Mickey e o Oceano Perdido? Essa é uma história da Disney publicada pela Glenar. Deixa eu explicar, caso porventura você não saiba, como é que funciona a lógica dos quadrinhos Disney. Nós não temos, na maior parte dos casos, quadrinhos produzidos pela própria Disney. A Disney, e quando eu falo quadrinhos Disney, minha gente, bom, a pessoa fala, mas a Marvel é da Disney. Eu estou falando o seguinte, de quadrinhos de personagens tradicionais, como por exemplo Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas, esses animais aí meio antropomorfizados aí, é deles que eu estou falando, Pateta, todo esse universo. E, no geral, o que acontece? Editoras de diferentes lugares do mundo licenciam para produzir histórias desses personagens. Atualmente, as duas grandes forças de quadrinhos Disney são a Itália e a Dinamarca. O Brasil também voltou a produzir alguns quadrinhos da Disney recentemente, aqui a editora Culturama, de maneira ainda incipiente, mas cada vez mais crescente. O Brasil, com a editora Abril, já foi um dos polos de produção de quadrinhos Disney no mundo. E aqui nós temos um quadrinho Disney produzido nesse contexto do mercado franco-belga. E também com esse modelo, com essa cara de quadrinho franco-belga, esse formato maior. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre a arte. Então, bom, é assim que funciona. E havia certo desafio para publicar isso no Brasil. Eu sigo o Marcelo Alencar no Facebook, Marcelo Alencar, Estúdio 313, que é quem cuida das publicações Disney da Panini. Não só das publicações Disney, mas também de outros quadrinhos da Panini, por exemplo, Star Wars, as revistas têm sido produzidas por esse estúdio. E o Marcelo Alencar dizia que havia certa dificuldade em fechar um pouco a questão dos direitos autorais, mas enfim, bom, se conseguiu e está publicado. Isso aqui, além de ser legal ver essa história sendo publicada aqui, isso é a primeira história de um selo que está aqui em cima, que é o BD Disney, BD de banda desenhada, que é o nome que vai se dar aos quadrinhos nesse contexto, claro, traduzindo para o português, nesse contexto da França, desse mercado franco-belga. E vamos ter outros, né? Inclusive já tem outros em pré-venda. Mas, bom, primeiro então de um selo de quadrinhos franco-belgas com personagens da Disney. Isso é realmente algo muito bacana. Mickey e o Oceano Perdido é uma história completa, ou seja, você vai ler isso aqui, não vai ter necessariamente uma continuação. A história aqui tem começo, meio e fim. E quem escreve é o Denis Pierre Philippe e quem desenha é o Silvio Cambone. As cores são do Gaspar Ivan com o auxílio da Jéssica Bodar. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês enquanto eu falo um pouco. Deixa eu tentar encaixar bem aqui. Os desenhos são deslumbrantes, né, minha gente? Olha só isso aqui. Isso aqui é muito bonito. E o formato valoriza. As cores também são muito bonitas, né? Deixa eu mostrar um pouco mais para vocês. E o roteiro? O roteiro é bem bacana. O que nós temos aqui? A história começa com a seguinte frase. Olha só, deixa eu pegar para vocês. Extremo norte da Austrália, 17 anos após o grande conflito. O que acontece? Isso aqui, embora isso não seja tão desenvolvido, parece um mundo que passou por uma guerra, né? Passou por uma guerra, e que hoje precisa desencavar coisas do passado para que a civilização continue andando. E quando eu falo coisa, é principalmente combustível, né? Eles procuram combustível, por exemplo, de máquinas do passado, de navios que já estão naufragados. Então, há isso. E nesse mundo, nós temos o Mickey, o Pateta e a Minnie como um grupo de inventores, aventureiros, que saem pelo mundo nessa busca aí de combustível. E eles são frequentemente trapaceados pelo bafo que eles acham, e o bafo
pega, né? Depois do esforço deles pela busca, o barco só vai lá e pega e consegue tanto a grana quanto os louros da coisa. Enfim, há uma certa estética retrô, uma cara aí meio era vitoriana. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, cara, isso em determinados momentos lembra um pouco Júlio Verne, mas também há uma grande dose de certa fantasia científica. E, ao fim e ao cabo, esse trio de aventureiros que está em busca de combustível vai acabar se envolvendo numa situação de tentar salvar o mundo. Gente, eles vão lidar com coisas como anulação da gravidade, por exemplo, a gravidade anulada. Eu não vou falar muito para não dar spoilers, né? E uma coisa que vale dizer, e acho que já deu para perceber um pouco pelos desenhos que eu mostrei, é que o roteiro ele serve à criação de páginas bem assim bonitas, páginas que são detalhadas, páginas que são impactantes e páginas que dá vontade de ficar olhando. Eu já mostrei uma para vocês logo do início, deixa eu mostrar de novo. Cara, quando eu cheguei nessa página, a vontade era não seguir, era ficar olhando bem para essa construção aqui do Silvio Cambone. Para o pessoal que acompanha a Disney italiana, esse é um roteiro que lembra muito histórias, por exemplo, do Cast ou do Bruno Ena. E eu acho que é importante dizer isso. Por quê? Porque eu tinha um certo receio, bota aspas nisso, com essa trama aqui. O contexto franco-belga produzindo quadrinhos Disney, e essa empolgação até dos não leitores Disney, eu pensei, cara, será que isso aqui vai ser um quadrinho Disney que é elogiado porque não tem cara de quadrinho Disney? Será que isso aqui vai ser um quadrinho Disney que não é tão Disney assim? Deixa eu explicar, né? Será que isso aqui, na verdade, não vai ser uma outra coisa completamente diferente do que a gente já viu aí, tanto na produção brasileira, quanto na produção dinamarquesa, quanto na produção italiana? Um outro tipo completamente diferente de fazer história? Gente, isso teria seu valor, tá? Isso não seria por si ruim, na verdade isso podia ser sensacional, mas isso não serviria como porta de entrada para esse universo das produções Disney, porque seria uma outra coisa, e não é o caso aqui. Esse e pelo menos em termos de roteiro, é um quadrinho que conversa muito com certa tradição Disney italiana, pelo menos ao meu ver, né? No roteiro é assim, e que entrega algo bem bom, o roteiro é bacana. Já o desenho, minha gente, aí sim me soa distinto. O desenho me soa um pouco distinto, tanto essa tradição italiana quanto a tradição dinamarquesa. É um desenho que tem bastante cara desse quadrinho franco-belga. Se vocês forem olhar, por exemplo, os cenários são muito detalhados. Os cenários são bem detalhados, assim. Há um detalhamento grande das páginas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ao mesmo tempo que Mickey e o Oceano Perdido traz certo frescor, e traz mesmo, quando a gente lê isso aqui, eu tenho lido os quadrinhos Disney recentemente, tanto publicados no Brasil, né, pela Panini, pela Culturama, principalmente brasileiros, tem lido coisa da Abril também, dinamarqueses, italianos. Isso aqui realmente traz certo frescor, a gente percebe algo distinto, mas não é uma ruptura. É um frescor, não é uma ruptura. Conversa com essas tradições. Há algo, inclusive, que talvez a gente pudesse chamar de certa homenagem aqui. Há um chavão no mercado, e é um chavão, é um clichê, é repetido. Inclusive, os editores gostam de repetir isso, mas eu acredito que nesse caso aqui caiba bem. Que é o seguinte, né? Esse é o tipo de quadrinho com potencial para agradar tanto, sei lá, fãs antigos que curtem os quadrinhos Disney, quanto a novos leitores. Isso aqui, de certa maneira, celebra e também, de certa maneira, inova. Cara, muito bacana esse trabalho aí do Denis Pierre Philippe, do Silvio Cambone, do Gaspar Ivan com a Jéssica Bodar nas cores, né? Muito bacana mesmo. Gostei bastante, assim, gostei bastante. Quero, inclusive, ler logo as outras. E, gente, vale dizer, né? É formato álbum, são autores distintos, então de um álbum para outro as coisas podem ser muito diferentes. As pegadas podem ser diferentes, a arte é muito diferente. Vamos ver como é que essa tradição aí franco-belga nesses álbuns vai trabalhar com esses personagens Disney. Eu já disse aqui algumas vezes que as histórias da Disney, elas são histórias que funcionam para crianças. Há histórias que são mais especificamente para crianças, mas há muitas histórias que funcionam para crianças, mas que têm camadas interessantes para um adulto. O Mickey e o Oceano Perdido está um pouco nesse caminho aí. É uma trama de ficção científica, de certa fantasia científica, que agrada a adultos, mas que pode funcionar bem como uma aventura para criança, e com esses desenhos
desenhos, como eu já mencionei aqui, deslumbrantes. Eu começar pela capa, né, que é bem bonita, assim. Tomara que esse selo desse BD Disney, inclusive, abra portas para mais gente conhecer esses quadrinhos Disney, que é bacana. Isso significa que a pessoa vai gostar de tudo que a Disney produz? Não, minha gente, claro que não. Bom, leitor Marvel não gosta de tudo que a Marvel produz. Um leitor de mangá, aí mangá não é uma editora, mas sei lá, de certa editora de mangá não vai gostar de tudo. O cara que lê a Shonen Jump lá, não vai gostar de tudo que tá lá. DC é a mesma coisa, Bonelli é a mesma coisa. Mas é um outro espaço de quadrinhos que é bacana descobrir. Enfim, tá aí meu olhar sobre Mickey, o Oceano Perdido. Encerrar o vídeo pedindo aquilo que você já conhece, né? Chegou no canal agora, se inscreve, compartilhe o vídeo, comenta se concorda comigo, discorda de mim, bota aí nos comentários. Lembrar do link da Amazon na descrição do vídeo, tem link da Panini também. Caso você vai fazer alguma compra nessas lojas, usando esses links ajuda demais o canal. Vou deixar tanto o link geral, qualquer compra que você for fazer, desde um alfinete, sei lá, até um computador passando por um livro, ou um gibi, né? Vou deixar o link geral, qualquer compra que você entrar, e também um link para Mickey e o Oceano Perdido, caso alguém tenha interesse. Enfim, minha gente, é isso. Vou parando então por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo.